19, é isso? De 17 a 19. A gente começa o culto só no domingo. Durante a semana é normal de 7 às 9. Mas hoje nós vamos ler a palavra que se encontra. Dá uma conta aí, prossigamente. Vamos ler a palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 10. Eu estava pedindo a Deus uma palavra da parte dele para ministrar para a igreja. Gostaria de lembrar a igreja uma coisa, veja bem, nós temos aqui um curso onde a gente se prepara para aprender a ministrar a palavra de Deus. Claro. Uma das coisas que eu aprendi como ministro da palavra, eu não sou um bom pregador, mas eu explico algumas coisas que tem na Bíblia. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente não deve deixar Jesus crucificado de lado. Que a gente deve sempre fazer menção de Cristo crucificado. Levar a morte de Cristo, o ir do Senhor e a volta dele. E nesses últimos dias eu tenho visto Cristo um pouco na retaguarda, do lado assim. Ontem eu estava sabendo de uma cruzada que ia haver em determinado local aqui, nas redondezas do nosso Recife. E antigamente eu vi os carros passarem e eles falavam sobre vários cantores que iriam estar presentes. Mas o principal era a palavra de Deus. Ele dizia, e como ministro da palavra, pastor tal, que vem de tal lugar, e colocava ele pregando naquele entusiasmo. E eu observei que os próprios carros, né, que passam anunciando, eles não mostram mais o pregador. Eles divulgam o nome do cantor. E ontem no trabalho eu observei que as pessoas estavam ansiosas para chegarem na cruzada, porque nessa cruzada ia estar uma cantora famosa, aliás, duas famosíssimas. E tudo bem. Quando foi hoje, eu cheguei no trabalho, eu soube que a tal cantora famosa, melhor dizendo, as duas cantoras famosas, não compareceram no evento. Não compareceram. Você está entendendo o negócio? É que as pessoas já não estão mais indo buscar Cristo, a palavra. Elas estão indo querer ver o homem, a mulher. E voltam vazio do mesmo jeito que foi, talvez até pior. Então, amados, é tempo, sempre foi e agora muito mais, de nós valorizarmos a palavra de Deus. Não fique esperando que o pregador lhe faça pular no banco, não. Pule antes dele falar, não tem problema não. Não fique esperando que o pregador ele faça o céu descer para a terra, que ele não vai fazer. Entende bem uma coisa? Isso tudo é emocionalismo. Eu não vou dizer tudo, mas 90%. Porque eu sei que quando o Espírito Santo ele quer, ele move toda a igreja. Faz gente pular, faz gente falar em línguas, chorar. Eu vejo, eu sou ciente disso, eu creio nisso, eu acredito nisso. Mas quando isso acontece, isso vem por meio da ministração da palavra. É ela que faz isso acontecer. É o Espírito Santo que faz isso acontecer. E se ele não quiser, ele não faz. Não é que o pregador é cru, frio. Não. Às vezes, uma palavra, o Espírito Santo ele move a igreja. Às vezes, na ministração de uma hora, no final, na oração, é que o Espírito move a igreja. Entendamos, porém, que o principal de tudo é o quê? A palavra de Deus. Se você for a um lugar e tiver a palavra de Deus, você foi alimentado, você foi fortalecido, você foi abençoado. Por isso que eu sempre digo, sempre ensinei aqui, tudo que diz respeito
respeito das coisas de Deus, deve começar com oração, louvor e ministração da palavra. Pode ser pequenininho, mas tem que ter essa liturgia. Se não tiver essa liturgia, Deus não se faz presente. Deus não está presente. No Antigo Testamento, para Deus se fazer presente, era necessário 10 pessoas estarem presentes. Se não tivesse 10 pessoas, Deus não descia. O número 10, a numerologia bíblica, é muito importante. Muitos não entendem, mas quer dizer isso aí. É uma das coisas que simboliza o número 10, é isso aí. É que para se haver uma reunião, tem que ter 10 pessoas. Por isso que ele diz que o reino do céu é semelhante a 10 virgens. E daí vai, muitas outras coisas que se referem a isso. Então, vamos agora ler a palavra, que se encontra em Atos 1 e 10. Eu quero falar nessa noite sobre a ascensão de Cristo. Ascensão de Cristo. O que é isso, pastor? É quando ele voltou para a casa do Pai. Eu vou ser breve, porque nós temos uma reunião após o culto em Alto Buriti, e eu vou levar os dirigentes no veículo para lá e depois vou retornar com eles para cá, no término da reunião. Então, diz assim o texto sagrado, 1 e 10. E estando com os olhos fitos nele, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. 12. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então, até aqui aconteceu o surgimento do primeiro evangelho escrito por Marcos. Foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi o evangelho escrito por Marcos. Foi quando aconteceu esse fato aqui, eles saíram correndo, tá? E começaram a anunciar Jesus e passaram 26 anos anunciando que Jesus iria voltar, e eles perceberam que em 26 anos Jesus não voltou. Então eles disseram: é melhor a gente escrever aquilo que a gente ouviu e viu. E aí surgiu o evangelho escrito por Marcos. A igreja podia sentar. Amados, a volta de Cristo para a casa do Pai, ela é necessária de se acontecer, porque existe uma palavra no livro do profeta messiânico, chamado profeta o quê? Isaías. No capítulo 55, no versículo 11, o texto sagrado diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que a enviei. Então, o Senhor deixa bem claro que a palavra dele, quando ela sai, ela faz aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe dá prazer. E Jesus, ele é a palavra de Deus. E Jesus, sendo a palavra de Deus, foi enviada a esta terra com o propósito de fazer acontecer aquilo que Deus queria. E quando isso acontece, essa palavra teria que voltar para onde ela saiu. Por isso que ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Então Jesus é essa palavra que
enviado à terra, com o propósito de fazer acontecer aquilo que Deus queria, e depois de assim fazer, ele retorna para o céu. Então, a gente volta para esse texto e entende que, parafraseando com Isaías 55:11, está acontecendo aqui agora esse acontecimento. Jesus já esteve na terra, já fez tudo acontecer conforme o Antigo Testamento, viveu o Antigo Testamento em si mesmo, tá? Reconciliou o homem com Deus, venceu a Satanás depois de ser morto na cruz, foi sepultado, ressuscitou, e após ter passado 40 dias, ainda depois de ressuscitado aqui na terra, agora, nesse momento, ele começa a fazer uma reunião com aproximadamente 500 pessoas que ali estavam. E ele começa a fazer essa reunião e ele começa a dizer o que está no capítulo 1 de Atos. Se você ler do começo, você vai ver as diretrizes que ele passa para os seus apóstolos e discípulos. Mas, dentre elas, ele diz aqui no versículo 8, quando ele faz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Isso é Jesus passando as instruções para os seus discípulos, e em Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado, ele sendo assunto agora, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, no caso, 2 anjos. 2 anjos. Os quais lhe disseram: varões, Galileu, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, voltaram para Jerusalém, anunciando que Jesus estava voltando logo em breve. E a gente vê por qual razão Jesus ele voltou, né? Para que Jesus voltou ao céu? Estava tão bom ele aqui? Estava bom? Estava. Só que Jesus, mesmo estando no corpo glorioso, ele estava ainda sujeito ao corpo físico, embora sendo glorioso, embora ele pudesse estar aonde ele quisesse estar, mas ele não poderia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então o que é que ele faz? Ele já havia falado para os seus discípulos que era necessário que ele fosse, para que ele pudesse rogar ao Pai, para que o Pai enviasse quem? O Espírito Santo de Deus. Porque esse Espírito estaria dentro de todos nós e ao mesmo tempo convencendo o homem, como está lá em João 16. João 16, o texto sagrado diz assim, vou ler para você, o 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos ele. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Você vê que não acreditar em Deus é pecado. E quando é que eu digo que não acredito a Deus? É quando eu verbalizo isso, dizendo que não acredito? Não. Eu não creio em Deus quando eu não faço aquilo que Ele me mandou fazer. É bem fácil. É bem simples. Tá? Então o Espírito Santo ele tem esse trabalho de nos fazer acreditar, de tentar nos convencer a fazer
aquilo que Jesus falou. É por isso que ele diz: da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Porque a expressão crer do grego é fazer aquilo que foi mandado. Então, se eu ouvir e não faço o que eu ouvi, então eu não creio. Se eu não creio, consequentemente, eu já estou o quê? Blasfemando. Porque o que é blasfêmia? Resistência à palavra de Deus. Quando eu resisto à palavra de Deus, não fazendo aquilo que ela me mandou fazer, eu estou blasfemando contra Deus. Eu não estou aceitando ser convencido pelo Espírito, que é o único que teria o poder de convencer. Então, se ele, que é o único que tem o poder de me convencer, aceita o meu erro, aceita o meu pecado, não conseguiu, quem mais vai conseguir, igreja? Glória a Deus! Nenhuma pessoa mais. E por essa razão, não há mais perdão para aquele que blasfema. Por quê? O único que poderia trazer um arrependimento seria o Espírito Santo. Ele não conseguiu. A pessoa morre sem condição de arrependimento, sem condição de perdão e vai para o inferno, porque blasfemou contra o Espírito de Deus. Então, é tempo da gente começar a colocar em prática aquilo que a gente ouviu. Eu sei que você vai ser tentado a fazer diferente. Eu sei que você vai ser tentado a se desviar daquilo que você ouviu Deus falar. Mas ei, lute e diga: eu vou fazer da maneira que Deus me mandou fazer. Glória a Deus, glória a Deus. Por quê? Quem vai perder com isso não é Deus. Não é Deus que vai perder. Quem vai perder somos nós. Porque João uma vez estava lá pregando no deserto e tinha uma grande massa em sua frente. E uma dessas massas, ou seja, uma parte dessa massa, se achavam máximos, eram os escribas e fariseus. E ele chegou ao ponto de dizer para os escribas e fariseus: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Deixou bem claro isso aí. Vai haver uma ira, vai vir uma ira, tá? E não tem como fugir dela. E ele diz mais assim: olha, não presumais de vós mesmo, dizendo: somos descendência de Abraão. Porque eles se achavam, por ser povo escolhido de Deus, descendência de Abraão, eles achavam que era o bambambam de Deus, que estava tudo bem, que eles eram salvos, era o dono do céu, que só eles iriam herdar as bênçãos de Deus. Aí João diz: olha, não presumais de vós mesmo, dizendo: somos descendência de Abraão, porque até dessas pedras, João Batista aponta, diz: Deus pode suscitar descendência a Abraão. O que João queria falar com aquela lei? Ele estava dizendo: olha, vocês que acham os bambambam, os santarrão, os religiosos, aqueles que têm, que podem, que faz, né, que é os queridinhos de Deus, cuidado, porque esse daí Deus lança no inferno e pega lá de fora prostituta, drogado, marginal, assassino, pedófilo, tudo que não presta, recicla, transforma, dá um banho de sangue, purifica, dá e bota e leva para o céu. E leva para o céu. Leva para o céu. Ele chegou até a dizer que, olha, vocês fecham a entrada, vocês nem entram no céu, e ainda fecham as portas para aqueles que querem entrar. Mas eu vos digo, não certa vez o Senhor disse, que as prostitutas entrarão adiante de vós, e os publicanos, que eram considerados como ladrão, não é? A fama era de ladrão, mas tinha os publicanos que eram arrependidos, né? E ele disse: as prostitutas e os publicanos entrarão no reino de Deus. Por que eles entrarão? Porque se arrependeram. Enquanto eles que eram religiosos, que tinham o poder, o conhecimento e a luz de Deus sobre si, eles não davam valor, não valorizavam. Então, cuidado. Ah, como eu tenho cuidado de falar isso para vocês. Porque eu vejo alguns se desviando, estão dentro da igreja, mas estão desviados. E eu fico preocupado, digo: meu Deus, está desviada, está desviado. Eu fico vendo, eu vejo tudo aqui: comportamento de crente, de obreiro,
de jovem, eu estou de olho em tudo. E não só de olho, quando às vezes por sonho Deus me revela. Às vezes orando, o Espírito Santo me traz, e eu estou ali, entregando para Deus, pedindo misericórdia, para que tu não vá para o inferno. Uma certa vez eu estava dormindo, e eu disse, meu Deus me mostrou, eu entrando dentro da igreja em uma fila de pessoas. E quando eu entrava na fila, elas estavam da porta até o púlpito. E Deus disse, vou te mostrar quem é quem. E eu entrava e apertava a mão do primeiro, ele apertava. Aí quando eu apertava a mão do outro. Aí eu apertava a mão do outro, aí o outro. Eu apertava a mão do outro, aí o outro apertava, sorria. Apertava a mão do outro, apertava, sorria. Apertava a mão do outro. E o Senhor dizendo, estás vendo quem é quem? Estás vendo? Eu digo, estou, Senhor. Esses que não apertaram a tua mão, abraça ele. Glória a Deus. Está desnutrido, fraco, morrendo, quase indo para o inferno, e tu tem que cuidar deles. Alguns não entendem assim quando eu às vezes entro, né, e vou apertar a mão de todo mundo, e todo mundo aperta a minha mão. Eu fui até rejeitado por alguém, mas todo mundo aperta a minha mão. Mas existe um ponto aí que eu tenho comigo e Deus, que quando eu aperto a mão, mas isso aí entre eu e Deus. Eu e Deus. Né? Então, pessoal, é muito importante a gente tentar e valorizar esse privilégio de estar aqui que Deus nos deu. Jesus ele foi assunto, ele voltou à glória, e principalmente para encher todas as coisas. Encher todas as coisas. Porque quando Jesus veio para a terra, tudo ficou vazio. Porque ele é que preenche tudo, porque ele é a palavra de Deus. Sem a palavra, não existe nada. Então, Jesus estava aqui, resumido em um homem, para fazer acontecer aquilo que Deus queria. Tudo estava vazio. Era necessário que ele vencesse o mal, para encher todas as coisas de novo, trazer tudo a si. E aí agora, ele vai lá em Efésios 4:10, vamos lá, ver o que é que diz lá na carta de Efésios 4:10, vamos estudar a Bíblia. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Veja bem, ele desceu, essa expressão desceu, se refere ao que está escrito no livro ou melhor dizendo, na carta aos Filipenses. Essa expressão desceu não se refere só ao fato de que ele veio do céu para a terra. Se refere ao fato de que ele desceu às partes mais fundas da terra. Essa expressão mais funda da terra não está dizendo o abismo lá embaixo. Está dizendo o sofrimento, a humilhação. Ele desceu, porque a pior coisa que existe é a humilhação. E Jesus sofreu todas as humilhações que o ser humano poderia sofrer. Aproveitando, veja em 2:9 da carta aos Filipenses. Veja o que diz aqui 2:9. Eu vou ler do 6, tá? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? De quê? Fazendo-se semelhante aos homens. Ele era Deus? É. Mas aniquilou-se a si mesmo como Deus e tornou-se servo. Agora, vai lá, vamos dar um pouquinho. Aqui, no 8. Aí no 8 ele diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Era a pior morte que existia no mundo antigo. Pode procurar. Existia vários tipos de tortura, mas a pior morte era a morte de cruz. Porque a morte de cruz, ela não era só uma morte, mas ela era um espetáculo. Tinha pessoas que passavam 9 dias crucificadas. Terrível. Tá? Pessoas que ali estavam e que
elas passavam por todo tipo de dor, porque os romanos, eles eram especialistas em tortura, tá? E você vê que os romanos, eles tinham uma especialidade tão grande que a gente vê Jesus pregar transporte com um cravo no meio da mão. No meio da mão não daria para segurar, a não ser que amarrasse o braço dele. Mas não foi no meio da mão. Foi no nervo uno. Aqui, ó, aqui, no punho aqui, existe um buraco. Um buraco aqui. Eles enfiam o cravo mesmo aqui. Porque enfiando o cravo aqui, ele vai esmagar o nervo uno. Nervo uno é aquele nervo quando você bate no lugar, você leva um choque. Quem já levou um choque aqui? Já levou um choque? É horrível. Então, esmagando esse nervo aqui, passando por cima desse nervo, até a respiração dele, até a respiração de Jesus, era choque, doía. É como se ele tivesse ligado num transformador. O choque era constante. Qualquer movimento dele, meu irmão, foi terrível. Foi terrível. Tá? Suas vísceras foram expostas pelo o chumbo, os pedaços de ossos que estavam no chicote em 3 partes, que segurava e quando puxava, rasgava. Ele foi moído, completamente moído. Eles eram especialistas em torturar. De maneira tal que era sequencial. Um batia, arrancava a carne. Quando o outro arrancava a carne, já vinha o outro por cima. Arrancava. Quando o outro arrancava outra carne, o outro já descia. Não parava, era constante. Foi um atrás do outro, sem descansar, sem parar. Foi terrível o sofrimento de Cristo. Tá? Ele foi moído. E a gente vê que aqui está deixando bem claro que, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Não é fácil o que ele sofreu, o que ele passou. Não foi fácil. Tenho certeza que nenhum de nós aqui estaria pronto agora para levar sequer uma cipuada agora daquela bem valente, se pode goiaba, bem bom mesmo. Se pode goiaba grosso. A gente não aguentaria. E principalmente se doar para isso. A gente não se doava mesmo. Mas ele se doou no mesmo lugar. Para que hoje a gente pudesse estar aqui, nesse lugar. E valorizar isso que ele fez por nós. Enquanto muitos ainda, dentro da igreja do Senhor, são céticos. O que é céticos? Eu creio, mas não creio. Eu estou aqui porque estou. Não tem para onde ir mesmo, mas cuidado. Para não morrer de fome na mesa do banquete. Jesus está voltando. E não é fácil. Aí ele faz, no 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Por que ele foi exaltado? Porque ele se humilhou, porque ele suportou, porque ele foi servo, porque ele se entregou completamente ao senhorio de Deus. Tá? E por essa razão, o que acontece aqui? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Imagina, tudo que está em cima do céu tem que se dobrar. Vê bem. Se dobre todo o joelho, ou seja, que é sobre todo o nome. Aí faz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, tá? E na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, quer ser exaltado? Sirva, obedeça, honre. Eu estava observando, nós temos um presidente chamado Bolsonaro. Esse homem está sendo honrado nessa nação. Ele está sendo honrado. E vai ser muito mais honrado. Ele não é evangélico, ele é cristão. Cristão.
Porque o nosso país é um país cristão, quem acredita em Cristo é chamado de cristão. A esposa dele é evangélica, ele não, mas ele é temido, ele é respeitador pelas coisas de Deus, zeloso das coisas de Deus. Nenhum presidente, nem o Luiz Inácio Lula da Silva foi tão honrado como ele tem sido agora. Sabe por quê? Simplesmente porque esse homem abriu a porta lá de cima do palácio para Jesus entrar. Nunca aconteceu naquele lugar um culto a Cristo. Quem mandava ali era o demônio, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Quem manda ali é o demônio. Não só o demônio chamado por ele, como o demônio que o Brasil manda para lá. Porque tudo que não presta é lá. O pessoal pode aquelas pragas, aqueles tristes, aquele não sei o que, boca a boca. Todos os demônios estão ali. Mas ele foi lá, abriu a porta e fez culto evangélico ali. Deus entrou no palácio do Planalto pela primeira vez no Brasil. Através do presidente. E por essa razão, irmão, ele está sendo honrado. E vai ser honrado. Não estou falando de salvação, eu estou falando de honra. Que todos que honraram o Senhor, se você vê, desde lá do Antigo Testamento, foram honrados pelo Senhor. Certo, pessoal? Então a gente vê que honra o Senhor e tu receberás a honra dele. Porque dá honra a quem tem honra. Tá? A gente precisa entender isso daí. Então, quando a gente honra a Deus, pode se preparar, irmão. Que as honras dele descerão sobre nós. Descerão sobre nós. Tá? Então, Deus o honrará muito mais. Tá? E essa honra também, eu estou pronto para assinar embaixo. Então, amados, a gente vê que esta foi a razão da volta de Cristo para o Pai. Dentre elas foi o quê? A razão da ascensão foi para mostrar a exaltação de Deus para com seu filho pelo fato de ele ter obedecido. Também ele voltou ao céu, alguns dizem que foi para preparar lugar. Mas o lugar já está preparado, porque lá em João 14:3 ele diz: olha, não se turbe, ei, Silvio, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas, olha, a expressão há muitas moradas. Ele estava falando com o discípulo, estava indo embora, para ele não ficar preocupado, porque ele estava indo, tá? Aí ele faz: crede em Deus, que ele também na casa do meu pai há muitas moradas. Se há, não precisa mais preparar, não é verdade? Está lá no texto. Então ele não foi preparar lugar. O lugar já está pronto. Então, há muita morada. Aí ele faz: se não fosse assim, assim o quê? Se não tivesse lugar lá, eu diria para vocês: vou preparar um lugar. Então, outra parte do texto quer dizer que se não tivesse lugar lá, eu iria preparar lugar para vocês, para depois voltar e buscá-los para que onde eu estiver, estejais vós também. Tá? Então a gente precisa entender isso daí. Que a gente vai estar onde Jesus está? Vai. Mas o lugar vai ser preparado? Não. Já está preparado. Lá em Mateus 25:33, se você ler, você vai ver que quando o Senhor está na consumação do tempo, ele vai e faz duas filas, uma de bode e uma de ovelha. Aos que são bode, ele tem apartado de mim, né? E aos que são ovelha, ele diz: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já está tudo pronto. Tudo pronto. Eu acho tão lindo, eu poderia ir para lá, dar uma fugida aqui do assunto, mas quando eu falo de tudo pronto, lá em Provérbio 8, se me fala a memória, é Provérbio 8. Ele diz assim, deixa eu ver se é 8 de Deus, se eu lembro aqui, para eu mostrar para dizer alguma coisa. 8:31. Eu acho linda essa parte. Porque ele diz assim: olha, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Sabe o que é isso aí?
Tu sabe que Salomão escreveu? Eu nem sabia. Mas aqui está dizendo que se eu e tu, a gente está aqui, né? A gente está aqui, lutando para conseguir consumar a nossa salvação. Porque a gente não está salvo ainda não. A nossa salvação é parcial. Eu posso perder qualquer momento, ter que passar por aquela porta ali e começar a pegar, já era a salvação. A nossa salvação é parcial. Sou salvo, sou, em Cristo Jesus, da escravidão do pecado. Ei, nós somos salvos da escravidão do pecado. Mas não estamos salvos ainda, no sentido de redenção, que é a transformação do corpo. Por isso que a gente tem que vigiar, porque se a gente der lugar ao desejo do corpo, a gente torna a pegar e babau. Salvação. Já é. E aqui, o sábio escreveu, deixando bem claro que, ei, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, todos nós estamos aqui. Mas Deus já está na sua presciência e onipotência. Ele já está com a gente, gozando na eternidade. Glória a Deus, aleluia. Tu está aqui, né? Mas Deus, que está trabalhando para a gente chegar lá, Ele, no seu poder, já está conosco lá na eternidade, gozando comigo e contigo. Está lá, como é teu nome? Diga seu nome. O meu, como é teu nome? Como é teu nome, rapaz? Diga o teu nome, rapaz. Abre tua boca, diga o teu nome. Quem está aqui também coragem da minha boca? Misericórdia. A gente está lá. Ele diz, eu já estou lá com ele, irmão. Eu já estou lá. Tu já estás lá. Aleluia. Então, amados, não vacila não, tá? Porque o que Deus tem lá para a gente não se compara. Essas coisitas que a gente tem aqui embaixo. Essa coisita, efêmeros. Coisas que passam, que vão ser queimadas, fundidas, junto com a terra, no final de todas as coisas. Tá? Não vale a pena. Deixa aquilo para lá. Olha para cá, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então é tempo, é possível da gente parar, abrir a Bíblia em casa. Ai, eu tenho pena de quem não lê a Bíblia, coitado. Ai meu Deus, eu tenho uma pena tão grande. Isso porque a pessoa é mal educada, grosso, áspero, não vai ter sucesso na vida. Vai quebrar a cara aqui e ali. Aí tem muita truque. Quem é, sabe que tem que ler e não lê, está ferrado. Ai, coitado. Tenho pena. Porque quando eu leio a Bíblia, eu adquiro tanta sabedoria. Eu já estou chegando a um ponto que o pessoal está dizendo que eu sou bobo, sou besta demais. Eu digo, tá bom o negócio. Eu estou melhorando. Quando o pessoal começa a dizer que eu sou besta, eu sou bobo, eu digo, tá melhorando o negócio. Estou chegando lá. Eu estou começando a deixar algumas coisas para lá. Está melhorando. Está entendendo? Porque ainda tem vezes que qualquer coisa não resiste, né? É brabo. Botar a língua para tracatrás, né? E aí, plá, e tome. Eu fico lá, não. E assim, e aí, trai. Meu Deus. Eita, tem que passar pelo fogo da transformação. Tem que passar pelo barrigo do enfermeiro que João passou. Depois que o barrigo do enfermeiro levou um cacete tão grande que saiu massa cefálica da cabeça. E depois que levou um cacete bem grande, ele foi preso e levado para a ilha de Pátria. Aí lá ele foi reciclado. Quando saiu com amor. Aí ele chamado de filho do amor. Boné, filho do trovão, agora é filho do amor. Aí eles querem dizer assim: filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Olha que amor.
Agora ele sai dizendo: filhinhos, não pequeis. Bem velho, filhinhos, não pequeis. Mas, se vocês errarem, se vocês pecarem, eu tenho uma palavra boa para vocês. Vocês têm um advogado. Aí no século XX, da primeira pista dele, ele diz assim: ó, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros. Andar na luz é viver na palavra. O salmista diz isso aí, quando ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então andar na luz é andar na palavra. Se andarmos na luz como ele na luz está, porque Jesus é a palavra, ele é a própria luz, temos comunhão. Unidade, a amizade, a unanimidade é estar junto no mesmo propósito, no mesmo sentimento acerca das coisas de Deus. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo que é derramado, a expressão é, está no constante, porque eu não entendo bem esse português aí, mas eu vou precisar para explicar para vocês. A expressão é ali, o segredo está no é, porque Jesus é ali, o segredo está no é. Então, a expressão assim, é derramado, só para vocês entenderem, dentro que eu posso explicar, é que ele é derramado o tempo todo. É como se fosse uma ligação, não para. O sangue é derramado, pegou, é derramado, falhou, é derramado, foi salvo, é derramado, está sempre sendo derramado enquanto a igreja for criada na terra. Então, você está falando sobre a igreja, sabemos como eu com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, todo o pecado. Por isso que eu quero perguntar ninguém, olha para mim, fulana, eita, fulana está de calça comprida, eita, por isso não, deixa lá. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É todo, não é quase todos. Está entendendo? Os crentes jogadores, eles ficam só assim. Olha a cor do cabelo dela. Olha o sapato dela, olha a sandália dela. Deixa isso falar, meu irmão. Quem olha para a vida dos outros esquece da sua. Tu está entendendo? Está olhando a vida dos outros, vai lá, os pratos tudo sujo. Roupa cheirando mal, fedendo do carro, cama desforrada. Eita, que bagunça. Casa de areia, quando tem casa de areia lá. Porque está olhando isso. Olha para a tua vida. Olha, essa mulher estava em casa, sentada tomando café com o marido. Aí pela vidraça, a vizinha estava lá estendendo o lençol dela. A vizinha estendendo o lençol. A bichinha lá estendendo o lençol. E ela tomando café com o marido, olhando pela vidraça dela, dizendo assim: que mulher cebosa. Aí a mulher disse: o que foi, filha? Olha para ela, cor do lençol daquela mulher, que nojeira. E o lençol amarelo, a mulher estendendo lá fora do chão. E ela lá, não está vendo que eu faço a coisa dessa? Isso é uma ceboseira, isso é uma mulher imunda cebosa, coisa triste. Poxa, está louco, essa mulher precisa aprender muito. Isso é uma nojeira, tal. Terminou o café, tudo bem, tal. Aí ela vai lá fora, quando ela abre a porta de casa dela, que ela olha, o lençol da mulher está lá, branquinho, feito neve. Aí ela foi olhando para a vidraça dela, era a vidraça dela. Aí começa aquela palavra: antes de tirar o arqueiro do olho do teu amigo, de alguém, tira primeiro a trave que está no teu. Entendendo, pessoal? Jesus subiu aos céus para que tudo isso aqui fosse organizado, se cumprisse. E aí, deixa eu tentar mais um pouco aqui para terminar logo. Aí ele subiu ao céu também para que para preparar seu povo para a glória celestial. Lá em Efésios, na carta de Efésios 5, 25, vamos lá, aos Efésios 5, 25, o texto sagrado diz assim, vou ler para vocês. 5, 25, é lindo essa palavra. Aí ele fala assim, 5, 25. Vós, maridos, amai vossa mulher. Ei, Sil, é amai vossa mulher no singular, tá? Não é vossa mulher, é vossa mulher. Cuidado. Aí, vós, marido, amai vossa mulher. Como também Cristo amou o quê? E assim mesmo se entregou por ela.
esposa, se arrumar confusão, eu deixo sozinho e vou embora. Mas se alguém chegar, mexer contigo, tu não quer, eu dou a vida por tu. Vai ter que matar ele para passar, vai ter que passar por cima de mim para pegar tu. É assim. Então, devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela. Então, eu também devo me entregar pela minha esposa. Tá? Nesse sentido aí. Você tem que ter uma mulher que arruma confusão, né? Tem que bota o marido, vai lá! Aí o bichinho vai lá, vem de patética. Pô, tá nessa? Poxa, me avisa, velho. Tem, eu conheço muito, velho. Que arruma confusão com o marido. A mulher é sábia, ela não coloca o marido dela em situação difícil nenhuma. E até, irmão, se for de cantada, de enchimento de outro safado, filho do inferno, que vier, ela não precisa nem falar mais, porque a própria lei dos homens já dá argumento suficiente para ela botar o cabo para correr só uma palavra. Porque se ela disser, olha, cuidado, você chamar a polícia para dizer que tu tá me assédio, tu vai preso, e lá dentro tem um monte de cabo para fazer cair em tudo. Cuidado. Aí o cabo já vai, velho. Agora, muitas vezes ela sem vergonha, está safada com a minha bicha, né? Aí ela gosta, né? Quer ver o marido está lá trabalhando, o bichinho de eu te amo, mas está lá morrendo, suando, para trazer o pão para casa. Não dá nem tempo de dizer eu te amo. Quando o cara chega, não sabe, velho. Tu sabe, irmão. Aí o mineiro chega lá e, ô, mocinho, vem cá, fazer uma massagem nele, né? Um banhozinho quente, uma toalhinha e tal, um leitinho de café bem esperto, uma massagem na cama. Aí o cara chega e ressuscita. Mas, chega lá, aí chega lá, calma aí. Sim, mas não pra cama. Claro, filho. Então nós vamos ter todo o dinheiro bom na tua mesa. Vai comprar roupa para tu, vai comprar tua maquiagem, vai comprar tua calcinha, vai comprar tua sandália. Aí ele custou 1.000. Dá para vir um presente para ele, um prêmiozinho. Mas não. Aí vai. Olha. Aí vem. Mas quando a mulher sai, ela. Ó, eu sou uma mulher casada, me respeite, cuidado, senão eu juro a polícia para você. Acabou a festa. Acabou a festa, irmão. Não é pegar o bichinho e jogar lá feito o pateta, não? O carro já está armado. O cara vai mata ela fica viúva, casa do outro pateta também. Daí, e a cena vai matando os patetas todinhos. Não dá, meu irmão. Tá? Então tá aqui, ó. É por ela e era por mim. E se ela arrumar confusão, eu me vi. Se ela arrumar confusão, vou ficar só na retaguarda, resolvo. Não vou deixar de matar não, mas eu resolvo. Se tu arruma confusão, a gente deve estar arrumando confusão. A tua paz depende de ti. Quer que quer para a tua vida? Paz ou guerra? O Senhor nos fazer dia. Orai pela paz das cidades aonde vais habitar, porque dela depende a tua paz. Eu quero paz, por isso que eu saio de casa em paz. Às vezes o menino sai com ele, buzina, pastor. Não, buzina não. Cada vídeo de relato, buzina, pastor. Quando eu venho falar, irmão, já o mundo já se acabou já. Estou tentando fazer o feito que Cristo faz. Eu não pedi ele para ele me ensinar assim como ele é? Então, estou aprendendo. Para quem está do meu lado, vai dizer que eu sou besta, burro. Deixa. E ele também era besta, estava lá pregando na cruz. Coitado, tá filho de Deus, tá aí, dançou. Tá aí, desce aí agora. Oi. Você também que serve a Cristo vai ser taxado dessa maneira. Mas você está agradando a Deus. Aleluia. Aí, o tesouro, aí vamos lá. Aí ele faz. Vós, maridos,
maridos, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, veja, para santificar, que quer dizer separar, para santificar, tá? Purificando-a com a lavagem da água, que é a palavra, tá? A palavra, ela é pela palavra, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, porque a palavra, ela é essa água que nos lava a cada dia. Quando você está lendo a Bíblia, você está sendo lavado. Quando você vem aqui escutar a pregação, você agora está sendo lavado, porque a palavra é essa água que nos lava das nossas impurezas. O Senhor, Ele prova isso quando Ele foi lavar o pé do discípulo e Pedro disse: "Oxê, meus pés não vai lavar não." Ele disse: "Tu não vai lavar meus pés não." Ele disse: "Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo." Aí ele disse: "Então me lave todo." Aí o Senhor disse: "Olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho." Entendeu? Falar. Então é a palavra que nos lava, tá? É a palavra que nos lava e nos separa ali, porque Jesus, quando estava orando em João 17, ele dizia: "Pai, santifica-os na verdade." A tua palavra é a verdade. Entendeu? Então ela nos purifica, nos lava, nos santifica e nos separa. É isso que está acontecendo aqui, ó. Ele diz assim: olha, aí no 27 diz: "Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível." Ou seja, uma igreja que não há culpa nela, que não há razão para ela ser repreendida, tá? E aí vai dizer assim, ó, 28: "Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo." Então, para a gente terminar, eu quero só falar agora sobre a questão do sumo sacerdócio, porque quando Cristo subiu, ele não subiu simplesmente para ficar na cidade com laranja. Ele não está lá, irmão, no arreio, não, irmão, não subiu laranja, não. Ele está lá intercedendo por mim e por você. Porque Deus ainda continua com o mesmo conceito: a alma que pecar, essa morrerá. É porque Jesus, ele veio aplacar a ira de Deus. Então é Jesus que entra entre nós e Deus. É Jesus que entra. Quando Deus quer nos destruir por causa do pecado, não é porque Ele quer, mas o pecado consome, a glória de Deus consome o pecador. Quando Deus quer nos consumir, Jesus entra na frente. Ele aplaca a ira de Deus. Então, ele é o quê? O sumo sacerdote. O que é sumo sacerdote? Aquele que apresenta o sacrifício pela humanidade uma vez por ano. Isso o sumo sacerdote terreno faria uma vez por ano. Todo ano em Israel ele faria isso. Apresentava o sacrifício anual. Mas aí Deus pega, manda o seu filho e apresenta ele como sacrifício humano de maneira eterna. E agora não precisa mais de animal todo ano para sacrificar, para poder apresentar o pecado da humanidade. Basta simplesmente o sacrifício de Cristo na cruz para perdoar todo o pecado da humanidade. Então ele foi para lá interceder por nós, está intercedendo por nós, a sua morte na cruz pagou o nosso pecado, estamos libertos, estamos purificados, santificados